Fala galera, tudo bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto muito bacana, tá bom? Eu não vou generalizar aqui, a gente vai começar a falar agora só sobre o assunto. Não vou falar de turma, não vou falar de escola, não vou falar nada disso. Tô morrendo de saudade de vocês, mas, enfim, papo pra outra história. Seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi esse período da antiguidade que a gente conhece como Grécia. Que assim, muito famoso, né? A gente vê muita coisa, a gente vê filme, tem série na Netflix, na Amazon, enfim, tem um monte de lugares aí que fala muito sobre Grécia. Livros foram escritos sobre isso, falando sobre esse assunto. Tiveram vários autores, vários escritores que aproveitaram essa deixa aí, em particular da mitologia, e é um assunto que atrai bastante atenção. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga quando a gente se refere a períodos históricos, tá bom? Porque tudo isso que a gente viu aí de Hollywood, dos escritores, ele é baseado em alguma coisa, né? O cara não pode inventar tudo, né? Então ele inventa uma parte, a outra parte ele pega, cola aqui, ó, com dois aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa galera. Primeira coisa, né? Os gregos, eles eram conhecidos por um nome, tá? Isso era muito comum de acontecer nessa época. Você era o fulano de tal de não sei aonde. Porque não tinha... Como é que eu posso dizer? Você tinha o teu nome, mas não tinha nome de família. Então, você não era conhecido pelo nome da sua família. Você era conhecido pela região onde você nasceu. Tá bom? Então, eu sou, por exemplo, se fosse no meu caso, no meu nome não seria Karen Martins Brasil, seria Karen. Para começar, fim. Karen, ponto. E aí, poderiam ter outras Karens em outros lugares, o que tem. E aí, como é que me diferenciaria das outras Karens? Seria a Karen do tanque. Ou seja, é a Karen que nasceu na região do tanque, no bairro Tanque. Entendeu? Mais ou menos isso. Beleza? E aí os gregos, eles eram conhecidos, eles eram diferenciados dos outros povos, sendo chamados de helenos. Tá bom? Eles eram conhecidos também como helenos. E por que eles eram conhecidos como helenos? Porque o povo grego surgiu numa região que era chamada de Hélade. Hélade, com H e acento agudo aí no E. Bom? Então, eles eram chamados aí de helenos porque essa galera surgiu na região chamada de Hélade. E aí, beleza, papo vai, papo vem, a galera começou a querer brincar de fazer filho e começou a brotar gente. Afinal de contas, as pessoas não tinham nem TV nem Netflix, então, né, as ocupações eram restritas. E aí, a gente vai começar a dividir esses períodos da Grécia em épocas diferentes, em períodos distintos. O primeiro deles é o período homérico, depois eu vou para o período arcaico, seguido do período clássico e do período helenístico. Então, ó, vamos lá, de novo. Homérico, arcaico, clássico, helenístico. Professora, homérico? Como assim? É porque ele era engraçado? Não. O período homérico era o período que a gente conhece aí da história dos gregos, que a gente não encontrou, como é que eu posso dizer, vestígios arqueológicos que comprovassem 100% certeza, que essa galera viveu daquele jeito que a gente conta. Então quer dizer que vocês não mentiram pra gente? Não. Nós encontramos, nós que eu falo, historiadores, tá bom? Eles encontraram duas obras escritas, 2 contos, tá bom? Esses contos se chamam a Ilíada e a Odisseia. Esses contos foram escritos por um cara chamado Homero. E Homero, ele cria
essas fábulas, essas histórias, contando como era a vida dos gregos nessa lacuna de tempo que a gente não encontra muita coisa. E aí ele vai falar, por exemplo, da Guerra de Troia, vai falar aí de Ulisses, de Aquiles, de Heitor, da história do cavalo de Troia, aquela coisa toda, tudo isso é na Ilíada, tá bom? Que é a história que Homero conta da Guerra de Troia. Beleza? Calcanhar de Aquiles, aquela história toda. Mitologia. E a Odisseia é a história do rei Ulisses desbravando o mar Egeu, que é ali na região da Europa. Beleza, papo vai, papo vem, negocinho vai avançando aí, e a gente vai ter o início do período arcaico. Estou me ajeitando. Então vamos lá. Início do período arcaico. O período arcaico vai contar com uma civilização, com uma sociedade que a gente já tem mais informação. Yes! Então, essas informações que a gente tem vai fazer com que a gente divida em dois grandes povos que vão habitar essa região ali no período arcaico, que são os cretenses e os micênicos. Lembra que eu falei que os nomes eram dados pelas regiões que as pessoas moravam? Então, cretenses era o povo que morava na ilha de Creta. Micênicos era a galera que morava na região de Micenas. Então, molinho, cretenses e micênicos, cada um no seu quadrado. Inclusive, você tem aí uma parte da mitologia muito bacana que a galera gosta de estudar quando a gente fala desse povo da época do período arcaico, que é a lenda do Minotauro. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Então, a lenda do Minotauro é na civilização cretense. Cretense? É. Tinha um rei lá chamado Minos, né? E tem aquela história toda, o cara era muito rico. Aí ele manda construir um labirinto embaixo do castelo, né? Do palácio dele, para poder esconder o tesouro dele. E aí, nisso que ele faz esse labirinto, ele mata o construtor. Porque ele queria que só ele soubesse como andar lá dentro para poder chegar até o tesouro dele, né? Então, se o cara estivesse vivo, seriam duas pessoas que sabem a planta do negócio, né? O cara que construiu e ele. Então, ele vai lá e passa o cara. E aí, papo vai, papo vem. A ilha de Creta, como o nome já diz, é uma ilha cercada por água. Então, a divindade patrona daquela ilha era Poseidon. Nada mais justo, né? Porque se o cara não tivesse muito afim, acordou de ovo virado, tava todo mundo lascado, né? Ele mandava uma onda, dizimava todo mundo, começa de novo. Mas vamos lá. Uma coisa de cada vez. Nessa brincadeira, o rei Minos, ele vai e faz um acordo com Poseidon. Né? Ele fala que se Poseidon ouvisse a prece dele e mandasse um touro saindo do mar, ele pegaria esse touro e ofereceria de volta a Poseidon em sacrifício em honra ao nome de Poseidon. Poseidon ouve e fala, beleza. Ele vai lá e manda um touro dourado pro rei. O touro brota do nada, dourado, gold. O touro brota na praia no dia seguinte. Só que acontece, o rei fica maravilhado, ele fala, cara, eu tenho um touro dourado aqui, que foi Poseidon que me mandou. E aí o que ele acha? Ele acha que ele vai dar uma de esperto pra cima de Poseidon e faz o quê? Sacrifica outro touro em homenagem a Poseidon, achando que Poseidon ia achar que tá touro um, touro outro, vai o outro. Poseidon consegue perceber a diferença, óbvio, foi ele que mandou o touro, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai punir o rei. Punindo o rei, ele vai criar uma criatura que é parte homem, parte touro. E vai atribuir essa figura ao rei. E o rei, morrendo de vergonha, porque ele não tinha cumprido com a parte dele no acordo, pega essa criatura, que é o Minotauro, e esconde ela no palácio. Entendeu? Lá embaixo, no labirinto. E aí surge a ideia, né, o mito do labirinto do Minotauro. Então, vamos lá. Qual era a forma de escrita dessa galera? A princípio, a escrita deles era hieroglífica. Igualzinho lá do Egito. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Então, a princípio, a escrita deles é hieroglífica. Depois é que ela passa a ser silábica, o que já ajuda um monte, né? E aí, vamos lá. 1450, mais ou menos, aí rola a extinção
dos cretenses e micênicos. Eles vão ser substituídos por outro povo, que naquela época rola a substituição. Foi mal. Então vamos lá. Quem vai surgir? Aqueus, Jônios, Eólios e Dórios. Eu sei, o nome é horrível. Aqueus, Jônios, Dórios e Eólios. Relaxa. Depois tu ouve isso aqui devagar, que aí tu anota. Entendeu? Tu vai no play pause e aí tu anota. Mas não entra em pânico, não. Bom, dificilmente vai ter algum professor desalmado que vai pedir pra você gravar esses troços. Eu, por exemplo, nunca peço. Mas eu preciso que você entenda que os cretenses e micênicos tiveram um tempo, né, ocupando a região da Grécia, a sua respectiva região, e conforme o tempo passou, eles foram sendo substituídos por esses povos. A galera chegou, passou geral e ocupou o lugar. E aí, a gente vai falar um pouquinho aí, vou falar um pouquinho mais sobre o período homérico, né, já tinha falado que aí era baseado nas obras de Homero. E aí, como é que funcionava essa organização social? Pelo que a gente viu aí nas obras e juntando os achados arqueológicos, a gente vai ter uma base muito igualitária, do tipo, todo mundo trabalha, a produção do trabalho pega, divide irmãmente para todo mundo. Por quê? Porque todo mundo participou, então todo mundo vai ganhar a sua medida igual. Isso é o que a gente chama de gênos, tá bom? Gênos são esses grupos familiares que vão ocupar aquela região ali, todo mundo parente, todo mundo trabalha, todo mundo recebe os rendimentos da terra. Todo mundo trabalha, todo mundo ganha. Grupos familiares. Beleza? O que vai acontecer? Isso vai se manter por um bom tempo? Vai. Depois não vai dar certo? Não. Por quê? Porque eu tenho um espaço limitado de terra para uma população que está aumentando. Ela alimenta, vamos imaginar aí que aquela fazenda, aquele rancho, ou o que quer que seja aquela propriedade, alimente, sei lá, chutando aí 50 pessoas. Enquanto tem 20, tá ótimo. 30, ótimo. 40, ok. 50, ok. 60, não tão ok assim. 70, piora. 140, ui! Infartei? Então chega uma hora que esse sistema não vai mais funcionar. E aí vai rolar o quê? Cada um pega a sua herança aí, sempre do mais velho para o mais novo, tá, gente? E vai rolar essa divisão. Quem for o mais velho se dá bem. Quem é o mais novo tá lascado, tá fumado. O que vai acontecer? Esses mais novos, que não conseguem uma terra decente para poder morar, eles abandonam o seu direito de herança e aí eles vão começar a formar as polis, vão começar a formar as cidades. E aí vai surgir Atenas, Esparta, Delos, Olímpia, enfim, aquele monte, ai, pelo de gato, aquele monte de cidade-estado que a gente conhece, né? Quando a gente fala de gregos, a gente conhece essa galera. Então vamos lá. No período arcaico, que é logo depois do Homérico, que vai rolar essa formação das cidades-estado. E aí a gente vai ter o surgimento de um calendário. O calendário deles é solar, tá bom? Vai surgir uma moeda e vão surgir leis. E o mais bacana, essas leis, cada polis tem a sua, tá bom? Cada cidade-estado tem a sua própria lei. Aí, beleza. O que vai acontecer? É que eu tô olhando pro computador também. Eu tô no meu momento multiuso aqui, me deixa. Então, vamos lá. Eu vou ter o surgimento de calendário, moeda e leis separados. Eu vou ter o surgimento de um comércio marítimo que não tinha. Imagina só, cidades portuárias, aquele porto maravilhoso ali da Grécia, a galera não usava. Né? O pessoal tava panqueca. O pessoal tava alucinando, não é possível. Mas vamos lá. E aí eles descobrem esse comércio com a graça do Senhor Jesus e começam a participar disso. O que vai acontecer aí? Eu tenho o surgimento de gente de fora, né? Porque os gregos
não estão morando sozinhos no planeta Terra. Mora gente com eles. E se mora gente com eles, eles precisam chamar essas pessoas de alguma forma. Essas pessoas eram chamadas pelos gregos de bárbaros. Ou seja, bárbaro é o conceito que os gregos criaram para todos aqueles que não fossem gregos. Ah, professora, mas a gente também usa bárbaro até hoje. A gente usa com uma outra conotação. Mas a conotação original, a ideia original era: bárbaro era todo aquele povo que não fosse o meu. Beleza? Então, até aqui tranquilo? Deixa eu fazer uma pausa comercial. Tu vai lá, bebe uma água, vai naquele banheiro esperto, come alguma coisa. Quando a gente voltar, a gente vai falar sobre a segunda parte aí, em particular sobre Atenas e Esparta, que é o que a gente gosta de falar de verdade, né? Então, aguenta aí.